Sem Neymar, quem vai carregar o Brasil? Os 5 nomes mais importantes da nova convocação da seleção? No dia 16 de março de 2026, Carlo Ancelotti anunciou a lista de 26 jogadores da seleção brasileira para os amistosos contra a França, no dia 26 de março, e contra a Croácia, no dia 31 de março. Neymar não foi convocado. A CBF confirmou que essas são as 2 últimas partidas antes da definição do elenco final para a Copa do Mundo. E o nome mais esperado de todos não está lá. Se você quer acompanhar tudo sobre a nova seleção antes da Copa, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo quem você acha que vai ser o grande nome do Brasil no Mundial. A gente responde todo mundo. Carlo Ancelotti deixou claro que a convocação priorizou atletas com boa condição física e que o treinador italiano queria observar de perto alguns rostos novos antes de bater o martelo. O recado estava dado. Não há espaço para ícones que não estejam prontos para jogar agora. Neymar, ainda sem condições físicas plenas, ficou de fora. E nessa ausência, a questão que dominou o debate esportivo no Brasil foi imediata. Sem ele, quem assume? A resposta que o novo elenco sugere não é simples. A seleção não parece estar procurando um substituto único, uma solução de encaixe perfeito para o espaço deixado pelo camisa 10. O que a lista de Ancelotti indica é uma distribuição de responsabilidades entre vários jogadores, cada um carregando um pedaço diferente desse peso. E para entender como esse Brasil novo pretende funcionar, é preciso observar 5 nomes com atenção especial. O primeiro deles é Vinícius Júnior. Não há outro jeito de começar. Sem Neymar, Vinícius é o jogador que mais se aproxima da definição de principal referência ofensiva da seleção. Não apenas pelo talento ou pela sequência de atuações de alto nível no Real Madrid, mas por algo mais difícil de nomear. A sensação de que nos momentos mais tensos de uma partida, os olhos naturalmente buscam ele. Ancelotti foi enfático ao defendê-lo recentemente, declarando que Vinícius nunca falhou nos grandes jogos. O atacante carioca já não é mais o jovem explosivo que funcionava no puro instinto. Ele amadureceu o suficiente para entrar no território mais exigente que existe para um craque brasileiro. Não basta criar diferença individualmente, é preciso carregar o peso coletivo de toda uma geração. Essa convocação é mais um capítulo da construção de Vinícius como rosto principal da seleção, e os 2 amistosos serão o palco onde ele terá de deixar isso mais claro do que nunca. O segundo nome é Rafinha. Se Vinícius representa a estrela que ilumina o ataque, Rafinha representa o motor que mantém o Brasil em movimento constante. O extremo do Barcelona foi confirmado entre os destaques ofensivos da convocação e chega num dos melhores momentos da carreira. Rafinha é o tipo de jogador que torna os jogos mais rápidos, mais diretos e mais perigosos. Ele não precisa do brilho da jogada individual elaborada para ser determinante. Sua função é comprimir o espaço, forçar as defesas adversárias a recuar, criar as condições para que os outros apareçam em posições vantajosas, num Brasil que precisará funcionar sem alguém que segure a bola, atraia marcações e distribua o jogo como o Neymar fazia. Jogadores com o perfil de Rafinha tornam-se absolutamente fundamentais. Ele é a navalha no ataque, o elemento que mantém o adversário sempre tenso, mesmo quando o placar ainda não foi aberto. O terceiro nome da lista é Matheus Cunha, e é aqui que a análise ganha uma camada menos óbvia. Nem sempre quem carrega uma equipe é quem aparece nas fotos após o gol. Há jogadores que carregam pelo que fazem nos bastidores do jogo, pelas ligações que criam, pelos espaços que abrem para os outros. Cunha é exatamente esse perfil em um Brasil que está aprendendo a funcionar sem um criador central absoluto como Neymar. A presença de um jogador capaz de conectar as linhas do ataque, de recuar para receber, de puxar a marcação e liberar companheiros, tem um valor que os números dificilmente capturam. Cunha pode ser o jogador que faz Vinícius e Rafinha aparecerem em melhores condições, que encurta as distâncias entre o meio e o ataque, que dá fluidez a uma equipe que ainda está descobrindo seus novos padrões de jogo. Às vezes, quem sustenta um time não está no pôster, está na engrenagem. O quarto nome é Endrick. Com 18 anos, o atacante retorna à seleção pela primeira vez em quase um ano, e sua inclusão na convocação vai muito além de uma recompensa por bons resultados no Real Madrid. A CBF confirmou que Endrick está entre os jogadores que Ancelotti quer observar de perto nessa janela decisiva antes da Copa. Isso diz muito sobre o que a comissão técnica está procurando. Endrick carrega algo que nenhum manual de futebol ensina: o instinto. A fome pelo gol,
a frieza diante do goleiro, a ausência de medo diante do palco grande, pode ser cedo demais para dizer que ele vai carregar o Brasil neste Mundial. Mas sua presença nessa convocação levanta uma pergunta que o torcedor brasileiro já começa a formular. Será que essa Copa é o momento em que a seleção começa a transferir uma parte do seu futuro para a próxima geração? Endrick é o símbolo dessa transição, e cada minuto que ele jogar nesses dois amistosos será observado com uma atenção que vai muito além do resultado do placar. O quinto e último nome é Rayan. E justamente por ser o mais novo, mais desconhecido do grande público, ele é também o mais revelador sobre o que esse Brasil realmente representa. A CBF confirmou que Rayan está entre os convocados pela primeira vez e Ancelotti deixou explícito que quer observar de perto esses rostos novos no ambiente da seleção antes de fechar a lista final. Quando uma seleção como o Brasil convoca um nome inédito a poucos meses de uma Copa do Mundo, isso não é apenas uma aposta, é uma declaração. É a comissão técnica sinalizando que está aberta a descobrir algo diferente, uma energia nova, uma solução que ainda não estava no mapa. Rayan ainda não é certeza, ainda não é garantia, mas é exatamente por isso que ele representa, melhor do que qualquer outro nome nessa lista, a transformação que está em curso na seleção. Enquanto Vinícius é o presente e Endrick é o amanhã, Rayan é a pergunta em aberto. E às vezes são as perguntas em aberto que tornam uma seleção verdadeiramente interessante de acompanhar. O que essa convocação revela, portanto, é uma seleção em processo de reinvenção. Sem Neymar, o Brasil não escolheu um herdeiro único. Escolheu uma divisão de papéis. Vinícius carrega a luz, Rafinha carrega o ritmo, Cunha carrega a conexão, Endrick carrega o futuro e Rayan carrega a possibilidade de um capítulo ainda não escrito. O Brasil deixa de ser a pergunta sobre quem é a maior estrela individual para se tornar a pergunta sobre como um coletivo pode ser mais perigoso do que qualquer craque isolado. E essa pode ser exatamente a mudança mais importante que a ausência de Neymar provoca. Sem Neymar, a seleção perde um símbolo, uma referência emocional, um nome que por décadas deu sentido especial a cada jogo com a camisa amarela. Mas perder um centro gravitacional tão forte também pode obrigar um grupo inteiro a crescer de formas que a presença dele nunca permitiu. O Brasil pode se tornar menos romântico, menos dependente do momento de gênio individual. E pode se tornar exatamente por isso mais imprevisível, mais coletivo, mais maduro. A questão não é mais quem substitui Neymar. A questão é: esses 5 nomes juntos são capazes de criar a próxima versão do Brasil que o mundo não sabe como parar? Deixa sua opinião nos comentários, curte o vídeo e se inscreve no canal para não perder nenhuma análise sobre a seleção antes da Copa.